Boa noite, gente. Então a gente vai começar esse bate-papo com a cedula maravilhosa, Raíssa. Pode se apresentar um pouco, Raíssa. A gente está bem feliz que você topou o nosso convite. Ai, muito prazer e muito obrigada, Lorena, e todo mundo que acompanha esse grupo por ter me convidado mesmo para fazer essa fala aqui hoje. Eu fico muito feliz mesmo de poder contribuir de alguma forma. E a gente estava até falando aqui agora, né? Eu fiz o curso de dolagem em Juiz de Fora, no Gerando, porque foi um curso que eu senti que me daria espaço mesmo para me aprofundar dentro da dolagem, mas eu já tinha vontade de fazer o curso. Eu fiz o curso em 2019, mas eu já tinha interesse nesse assunto desde a faculdade, né? Hoje em dia eu trabalho com yoga, massoterapia, aromaterapia e dolagem, mas eu sou formada em direito e durante a faculdade de direito é que eu tive um primeiro contato com esse universo da humanização do parto e da dolagem, né? E eu achei incrível assim que existia, né, uma profissional que estava ali para dar um suporte emocional para a gestante e para a parturiente, né? Então, assim, esse interesse ele surgiu na faculdade mesmo, assim, dentro da faculdade de Direito, porque a gente falava muito sobre a questão da violência obstétrica, né, que estava... Foi, na época eu tava mais ou menos... isso foi mais ou menos em 2015. Em Ouro Preto também tinha um curso, né, de dolo, mas acabou não acontecendo na época. E era um assunto que estava sendo muito conversado na UFOP, né? Eu formei em Ouro Preto. E aí era um assunto que estava sendo muito discutido na época, assim. E aí, quando eu descobri que existia essa profissional, assim, né, que estava ali para dar o suporte emocional, isso conversou muito com a minha própria história, assim. E aí eu falei, nossa, eu quero muito conhecer mais sobre isso, né? E aí, a doula, então, é a mulher que vai dar um suporte emocional para a gestante e para a parturiente. E assim, o que isso significa, né? É, esse apoio, então, a gente estava até falando aqui um pouquinho antes também, e a doula, ela vai dar um apoio também antes do parto, né? Esse acompanhamento, ele acontece antes do parto também. Né? Assim, inclusive, quanto antes esse acompanhamento começar, melhor, sabe? Porque a relação da doula e da gestante, ela é construída pautada na confiança, né? E essa confiança ela tem que ser construída através de uma relação, né? Que exista de fato, né? Para que aquela gestante se sinta amparada e segura, né? É preciso que a gente construa uma relação de confiança, né? Que a gente construa um espaço seguro. Porque o que acontece, né? Às vezes isso até não é muito claro, né? Às vezes as pessoas acabam não tendo muito condições de ter um contato mais próximo, às vezes, com a médica ou o médico que está fazendo o pré-natal, ou então com a enfermeira, e aí acabam perguntando para a gente coisas técnicas, né? Tipo, coisas que são relacionadas à questão mais fisiológica do parto. E o que acontece? A doula, ela vai ter esse conhecimento, mas esse conhecimento ele existe para que a gente possa entender que tudo que acontece ali dentro, né, do momento em que o parto se inicia, é natural, é fisiológico, é necessário, né, para que aquele bebê ou aquela bebê possa nascer. Mas só que a gente não pode dar um parecer técnico, né? A gente não pode falar dessa parte porque não é da nossa competência. Isso é da competência dos médicos, das enfermeiras, né? Ou até mesmo das parteiras, que são diferentes, profissionais diferentes da doula, né? Existe um curso hoje em dia, até onde eu olhei, pesquisei, existe um curso específico para a pessoa se tornar uma parteira. Ou então as mulheres que já têm esse conhecimento ancestral e fazem essa prática. Mas essa não é a função da doula. A doula, ela está ali para que a mulher encontre o suporte emocional mesmo, sabe? Então, naquele momento em que ela está se sentindo desamparada, ou então que ela está sentindo que ela quer desistir, ou que ela não está entendendo muito bem o que está acontecendo, se aquilo ali é normal,
É que ela encontre naquela outra mulher o suporte necessário para que ela possa continuar e sustentar esse processo, né? Que o processo do parto é longo, é demorado, é doloroso, é muito intenso, né? É um processo assim muito profundo de transformação daquela mulher, né? Então é um processo que realmente ele demanda esse apoio emocional, né? Ah, com certeza. Acredito que deva ser um desgaste emocional, assim, carregar uma coisa que só cresce por 9 meses e assim, também como o seu corpo muda, tudo isso deve influenciar na sua autoestima, deve também alterar a sua própria disposição, o seu ciclo do sono. E aí, se não dorme direito, já é um grande fator para, tipo assim, ter as emoções mais turvas. Então, assim, acho que é realmente muito importante. E eu não sabia que, então, no caso, a doula, ela faz parte da equipe ali para o parto e não se exclui, assim, o médico. Eu pensava que poderia, tipo, que quem optava por uma doula era meio que, tipo assim, ah, então eu não vou querer o parto com um médico. E pronto, entendeu? Uhum, sim, não, de forma alguma, sabe? Assim, Ah, a sim, doula, legal. ela vem para somar a essa equipe, né? Que ela vem porque, assim, e é interessante a gente perceber, né, como que essa relação, ela tá no campo emocional, porque um médico, uma enfermeira, eles não podem ter esse tipo de relação emocional com a gestante, né? Precisa que exista uma separação porque muitas vezes, né, para que a pessoa tenha uma decisão acertada, ela não pode ter esse envolvimento emocional. Mas já a doula, ela pode ter esse envolvimento emocional, sabe? Assim, então, é para isso que aquela mulher tá ali, sabe? É para ela dar essa sustentação emocional. Então, por exemplo, às vezes, assim, existe muita coisa envolvida, né, dentro de todo o processo da gestação e do parto. Às vezes, a mulher, ela criou um sonho, uma expectativa do parto e, às vezes, quando ele começa a acontecer de fato, as coisas vão saindo daquilo que foi planejado ou esperado. Então, como é que a mulher vai esperar que o médico venha consolar ela ou dar esse tipo de suporte? Não tem como. Quem faz isso é a doula. Então, a gente vai tentar trazer para essa mulher uma nova perspectiva, tentar trazer para ela fazer uma ressignificação daquele momento, sabe? Então, a gente traz uma outra perspectiva da dor, sabe? Então, é uma atuação muito diferente. Mas só que essa confusão ela existe mesmo. Inclusive, até eu tive acesso a um estudo que falava um pouquinho sobre como era a receptividade dos profissionais da saúde com relação às doulas. Assim, era um estudo muito específico. Assim, depois eu posso até compartilhar com vocês. E assim, por muitas Acho vezes muito bom. eu vou partilhar com vocês, porque muitas vezes esses espaços não estão muito bem claros, até para as pessoas envolvidas, né? E no parto, até assim, os profissionais de saúde, a própria doula, como às vezes isso não está muito claro, essa separação, essa divisão, né, das competências ali, acaba gerando atritos que são desnecessários mesmo, né? Porque a doula tem uma outra função que é muito diferente da função do médico e é Sim. essencial a função do médico ali, da enfermeira obstétrica e de todos que compõem essa equipe. Então, assim, a ideia é que essa equipe se torne ampla, multidisciplinar, né, para que aquela mulher ela tenha um maior amparo, né? Então, por exemplo, a gente entende que essa é uma equipe humanizada, né, o parto humanizado, ele não tem a ver com aquele parto em que ele vai ser todo completamente natural, então sem interferências médicas, ou sem a presença do médico, ou sem analgesia, ou só na banheira, aquela visão, assim, porque acaba que a gente acaba caindo um pouquinho em estereótipos, né? Mas a verdade é que o parto humanizado, o principal objetivo, né, desse movimento de trazer outros profissionais para esse lugar é construir um espaço onde a mulher seja mais respeitada, né? Onde a vontade dela seja mais respeitada. Mas para que essa mulher ela tenha uma vontade que ela possa manifestar, ela precisa conhecer, né? Então ela precisa ter
uma base de informações sólida, né, assim, de qualidade, né, que ela seja respeitada nas suas vontades. Então, assim, às vezes a mulher nem sabe que ela pode escolher certas coisas, entende? Então, eu já ouvi muitos relatos, assim, de mulheres que, por exemplo, elas não sabiam que ela poderia ficar caminhando durante o trabalho de parto, sabe? Que ela... Então, assim, gente, isso é um direito básico, sabe? Assim, você poder se movimentar, sabe? Você poder fazer ir e vir, isso é um direito básico, sabe? E às vezes a mulher é privada disso, dentro de contextos de violência obstétrica, né? Então, olha que complicado, né? Assim, assim, o parto, ele tem uma origem, né? Onde existia um espaço de muita privacidade, né? De muito cuidado, de muito respeito, né? Então, essa imagem da doula, ela é muito antiga, assim, ela vem de uma imagem que existe uma parteira e existe a doula que está ali sustentando as mãos daquela mulher, sustentando ela de pé, falando que ela vai conseguir, dando palavras de apoio, sabe? E isso faz muita diferença, sabe? Então, é um pouquinho desse caminho aí. Nossa, muito legal. Eu imagino que você que estudou direito também deve dançar muito com essa área também sobre os direitos que a gestante pode ter e tal. Inclusive, a gente vai ter uma palestra na quarta-feira sobre os direitos das gestantes, é bem legal. Mas, nossa, achei super interessante assim esse background emocional e também muitas vezes você conscientizar ela do que ela pode, assim, desenvolver, da maneira como ela pode encarar um processo que é tão único na vida dela, né? E conseguir aproveitar da melhor maneira possível. Isso, sem dúvidas, é promoção de saúde, né? Sim, isso daí é prevenção de depressão pós-parto, prevenção de diversos outros estados psicopatológicos, principalmente, ou até algo que possa prejudicar o bebê, né? Exatamente. É o trem passando de novo, tá? É sobre isso. Mas É, é exatamente isso, sabe? E assim, existem muitos estudos, assim. Pode falar, Cris. Eu achei muito interessante seu trabalho, porque eu não conheço muito bem ainda sobre doula. E eu acompanho algumas médicas na GO. E durante o parto normal, tipo assim, eu nunca acompanhei ninguém com doula. E realmente é muito necessário, porque, igual, por exemplo, as mulheres ficam andando durante o trabalho de parto, né, para ajudar na dilatação, fica na bola e tudo mais. E na hora que elas entram mesmo, tipo, começam a sentir as contrações, tem umas que chegam até a evacuar na hora de ganhar o neném. E elas ficam totalmente sem graça, achando que foi uma coisa muito errada, de outro mundo. E eu acho que o seu trabalho do lado dela, tipo assim, passaria essa tranquilidade, mostrando que é normal, que acontece com todas as mulheres. Porque elas ficam muito sem graça. Por mais que a gente fala, não, acontece mesmo, é normal. Mas elas ficam muito sem graça, dá muita dor na hora, assim. Nossa, Cris, você falou uma coisa, e é verdade, assim, isso é uma das primeiras coisas que a gente fala, assim, com a gestante, né, e é por isso que esse acompanhamento, ele acontece antes do parto mesmo, sabe, porque a gente, assim, dentro até do curso, a gente via assim, não, quando o cocô veio, isso é uma ótima notícia, é o que o bebê, ele tá, porque é isso, né, quando o bebê tá passando pelo canal, ele pressiona tudo, assim, então vai evacuar mesmo, então isso é um sinal de que tá indo tudo bem, que já tá avançando, assim. Só que, assim, pensa pra você ver, quando uma... Isso, e é interessante, assim, porque uma das visões também, né, do parto é trazer essa noção da nossa própria humanidade, né? Porque o parto, ele ficou muito... ele acabou se tornando muito... existe até uma palavra um pouquinho mais técnica, mas é como se ele tivesse se tornado muito é, esterilizado, assim, sabe? Uma coisa toda feita muito dentro, né, ali é como se fosse tipo só aquela cirurgia ali e tudo muito colocou ele numa caixinha. Parto, você tem que fazer isso, Tudo e é muito isso que uma mulher limpo. precisa. eles falam assim, a expressão a expressão me veio e me fugiu de novo, Protocolado. instrumentalizado, Ah, tá. Boa. instrumentalizado, assim, sabe? Então, assim, o parto
tem isso tudo, sabe? Assim, ele tem tudo isso. Então a mulher, ela vai passar mal. Às vezes ela vai ter episódios de vômito, sabe? Às vezes ela vai ter esses momentos, assim. Então, é um encontro mesmo com a nossa humanidade, assim, sabe? E é uma possibilidade, né, da gente começar a ver essas coisas de uma forma mais natural mesmo, né? Porque hoje em dia a gente tem vergonha de tudo isso, a gente tem vergonha de fazer cocô, a gente tem vergonha de peidar, de arrotar, coisas que são, tipo assim, da nossa humanidade, são coisas naturais, fisiológicas, né? Então, é uma questão realmente, assim. E são coisas simples, tipo assim, durante as contrações muito fortes, entre uma e outra, elas dão umas cochiladas, né? Uhum. Elas acordam pedindo desculpa porque cochilou, tipo assim, umas coisas assim que são naturais, mas elas acham que estão pecando por fazer. Ficou uma coisa tão instrumentalizada que as coisas, as reações naturais do corpo começam a ser vistas como algo estranho, que não faz parte daquilo, só que sim faz parte, né? É um processo que envolve tudo isso mesmo, né? Isso tudo é sobre a nossa própria humanidade, a nossa natureza, né? Enquanto mamíferos mesmo, né? Então, Além de que, tipo assim, é uma situação extraordinária. É uma situação extraordinária para a mulher, independente se ela já teve um filho ou não, cada parto é de um jeito, né? Então, assim, é você mesmo se abrir para o que o seu corpo está reagindo, né? Tipo assim, para a maneira como ele está respondendo a esse processo todo, que é um processo que demanda muita energia, que, tipo assim, vai doer, vai fazer cocô, vai cochilar, o que seja, entendeu? Assim, acho que a gente mesmo ajudar elas a aceitarem esse processo cada vez mais, né? Elas mesmas. exatamente. Isso, eu tô achando o máximo o assunto. Eu adoro muito essa parte, sério. Eu queria saber se você podia contar um pouquinho sobre a sua primeira experiência como gestante, quais foram as expectativas dela, sabe? Quais foram as suas expectativas também. Sim. A primeira gestante que eu acompanhei, assim, é uma pessoa que foi muito especial para mim. Assim, a gente teve bastante tempo juntas, assim, né? E uma coisa que é interessante, assim, dentro da doulagem é que cada mulher que faz o curso de doula, ela vai ter uma espécie de um viés, né? Então, por exemplo, tinha muitas doulas que já tinham tido um filho, tinham tido a vivência de um parto humanizado, outras tinham tido filhos e tiveram a vivência de um parto mais violento e queriam ressignificar isso através desse trabalho, né, da doulagem. E eu me sentia muito assim, eu tinha uma sensação que me deixava um pouco preocupada, assim, porque eu tinha esse desejo de ser doula, de conhecer um pouco mais sobre isso, né? Mas eu sentia assim, muitas vezes assim, nossa, o que as gestantes vão pensar de mim, né? Porque eu não tenho filhos, né? Eu ficava me sentindo meio, caramba, será que elas vão achar que eu sei o que eu tô falando? Eu tinha isso comigo, assim, né? E aí eu busquei trazer para o meu trabalho de doulagem um pouquinho do meu trabalho como professora de yoga, massoterapeuta. Então a gente teve um tempo juntos, assim, que a gente conseguiu construir uma relação legal, assim, e conversar sobre essa questão das expectativas e tudo, né? Com essa gestante que eu acompanhei, a gente teve um parto, assim, que foi bem extenso, assim, e assim, ela teve uma questão que foi um pouquinho problemática, assim, porque ela teve um acompanhamento, né, e ela queria ganhar no Sofia, então ela chegou um pouquinho antes da data mais ou menos prevista do parto, lá em BH, e ficou assim lá, e ficou esperando, assim, esperando e tudo, e não estava entrando em trabalho de parto, assim. E aí eu fui para lá também, eu me encontrei com ela, a gente conversou, a gente fez alguns movimentos, assim, e e aí conversei com ela, tentei tranquilizar ela um pouquinho, assim, falar que existia um tempo ali que a gente precisava esperar mesmo. Porque o que acontece? Muito do processo, né, do parto está relacionado com questões hormonais, né? Então, assim, se a gestante passa por um momento de estresse, né, de ansiedade, em que existe uma descarga ali de adrenalina, isso tudo vai interferir, né, se ela vai entrar em trabalho de parto ou não. Porque o que acontece? Para que a mulher, né, entre em trabalho de parto, existem muitos fatores
internos e externos ali que influenciam nesse processo, né? Se ela estiver se sentindo insegura, né, acuada, esse processo ele não vai acontecer, né? Porque o corpo ele entende que ele não está num lugar seguro onde isso possa acontecer, né? E o parto ele precisa dessa privacidade, né? Desse espaço de segurança. E aí o que aconteceu? Ela estava assim dentro desse processo, um pouquinho de ansiedade e tudo. E ela foi e conversamos e falou assim, olha, vamos lá amanhã, a gente conversa, a gente já tinha conhecido Sofia juntas, a gente falou, vamos lá amanhã, a gente conversa, vê se está tudo ok, né? E olha como que nesse ponto, ó, realmente as coisas se distanciam mesmo, né? Como que o aspecto do suporte é emocional. A gente não vai falar sobre questões técnicas relacionadas à gestação. A gente conhece a fisiologia do parto para que a gente entenda o que dentro daquele processo está acontecendo. Eu não posso chegar e falar assim, você não está entrando em trabalho de parto por causa disso, disso, disso. Ou isso, ou isso. Eu não posso falar isso, né? Isso não está dentro da minha competência quanto do outro. A gente chegou lá no Sofia e aí o que aconteceu? Eles descobriram que ela tinha uma diabetes gestacional que não tinha sido diagnosticada. Então, assim, quando ela recebeu essa notícia, foi um baque para ela, assim, ela ficou muito assustada. Porque, assim, ela era uma mulher alta já, então o pessoal, né, da cidade dela, que estava acompanhando ela, viu a bebê grande e estava tipo assim, é porque ela é uma mulher alta. Eles pensaram assim. Então, essa questão da diabetes gestacional passou despercebida, assim, sabe? E isso assustou muito ela, assim. E aí o pessoal falou assim, olha, se você não entrar em trabalho de parto, a gente vai precisar induzir o seu parto. E aí aquilo eu vi que para ela já foi uma quebra de expectativas, né? Porque ela esperava que o processo do parto dela acontecesse de uma forma natural. Quando o pessoal lá fala isso para ela, aí já é uma quebra que com certeza ela não entraria em trabalho de parto, entende? Porque aquilo ali já causou nela uma sensação de insegurança, né? Já criou um estado de tristeza nela, de insegurança que naturalmente ela não entraria em trabalho de parto mesmo, entende? Como que essas questões influenciam? Talvez se tivesse esperado um dia, talvez ela teria entrado naturalmente em trabalho de parto. Mas são coisas que a gente não consegue prever, né? Então, o que aconteceu? A gente voltou no dia seguinte, realmente ela não entrou em trabalho de parto, e aí a gente começou o processo de indução. O processo de indução já muda muito a dinâmica do parto, né? Muda o ritmo das contrações, então tudo fica diferente. Então, para ela ali foi tudo muito diferente do que ela estava esperando mesmo, sabe? Então, naquele momento ali, a idealização já começa a se desfazer. E aí, o que a gente precisa fazer, né? Enquanto doulas, aí já é um trabalho da doula mesmo, né? A partir desse novo cenário, como que a gente consegue construir novamente o espaço de segurança que ela precisa para passar por esse processo? Como que a gente consegue construir esse espaço interno de confiança de novo, diante dessa quebra, sabe? Que ela ficou assim, poxa, como é que eles não perceberam isso? Sabe? E isso é totalmente compreensível, né? Ela passou por um tipo, poxa, como é que eles me falaram? Como que isso passa despercebido? Né? Então, a gente precisa construir de novo um espaço de segurança, né? Então, a gente precisa conversar, a gente precisa falar, olha, a gente vai... olha pra você ver, agora tudo tá começando novamente, sabe? Vamos encontrar de novo, vamos reconectar com o seu trabalho de parto, sabe? Vamos reconectar com a sua filha, sabe? Vamos reconectar com esse momento, porque a Maria tá chegando, sabe? Assim, então, por mais que tá sendo tudo diferente do que você imaginava, ainda assim, no final de tudo isso, a gente vai ter a Maria nos braços, sabe? Então, é isso, é conversa, sabe? É entender quem é aquela mulher, sabe? Pra gente poder trazer de volta os elementos que para ela são importantes, para que exista esse espaço de segurança. Então, é um trabalho onde a gente precisa muito olhar para cada mulher e entender o que cada coisa significa para ela, sabe? Essa mulher especificamente, ela já tinha vivenciado um aborto, né? Então, já existiam outras situações que precisaram ser trabalhadas anteriormente para que ela construísse de novo esse espaço de confiança, principalmente para ter o parto natural que ela queria, né? Então, assim, isso, foi um momento em que a gente precisou reconstruir, né, esse espaço de segurança para que ela conseguisse passar pelo processo de novo, assim. Mas é complicado, porque por mais, por exemplo, que a gente estivesse no Sofia, por exemplo, teve algumas situações em que as pessoas
não tiveram o acolhimento que eu imaginei que ela teria, sabe? E aí foi uma quebra de expectativa minha, porque eu fiquei assim, poxa, a gente tá no Sofia, então pelo menos essa parte vai ser ok, ela não vai ter que lidar, mas não foi bem assim. Então, pra mim, isso também eu precisei, assim, poxa, ter que segurar minha onda aqui, porque escutei algumas coisas de algumas profissionais lá que eu fiquei, poxa, pra que isso, sabe? Então, pra mim também foi um momento que eu falei, caramba, não é tão. Se aqui tá sendo assim, então como é que é isso em outros lugares, sabe? Mas, assim, foi tudo bem, assim, foi um parto bem extenso, demorado, né? Até que ela conseguisse realmente se sentir segura de novo, se reencontrar ali dentro. Levou um tempo, assim. E aí, quando aconteceu, assim, foi bem intenso, muito maravilhoso mesmo. Foi uma das coisas mais incríveis que eu já vivenciei na minha vida, gente, sério. Quando a Maria nasceu, assim, tudo mudou, assim, no ambiente, sabe? Foi uma coisa, assim, foi como se, sabe? Eu não consigo trazer eu não consigo trazer palavras para expressar o que é vivenciar esse momento, sabe? Um momento que é muito potente, assim, é um momento realmente em que você vê um amor nascendo mesmo, assim, sabe? Existe um processo ali de apaixonamento também da mãe com aquela criança, sabe? Que muitas vezes ele não acontece instantaneamente, então isso é um ponto que a gente sempre fala também, sabe? Que às vezes essa construção do amor ela vai acontecer ao longo do tempo, muitas vezes existe um estranhamento, às vezes esse amor não acontece assim de uma hora para outra, igual muitas vezes é romantizado, sabe? Então, assim, são muitas coisinhas, muitos pontos, né? Que Ai, me existe. arrepiei toda. Foi, gente, Achei lindo. Que relato lindo, cara. Nossa, muito lindo. é lindo. Nossa, Lorena, sei, seu coraçãozinho. Ai, Jesus. Um Sério. processo de aprendizagem mútuo, né, Raíssa? Eu acredito que para você tenha sido. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que você até já respondeu, falando que cada gestação, cada gestante, cada parto, ele é muito único, né? Mas eu queria saber se você consegue falar quais atividades, né, são realizadas pela doula, né, durante o parto mesmo, por causa dessa questão da estabilidade emocional, como que você faz para atingir esse objetivo? Eu ia fazer essa mesma pergunta, porque durante o parto, ela sente muita necessidade, tipo assim, de um contato, de alguém segurando a mão dela mesmo. Isso. É isso mesmo, assim, é esse tipo de contato mesmo. Então, a gente muitas vezes traz palavras de afirmação, sabe? Assim, a gente tenta relembrar coisas que a gente conversa durante lembrar para ela, olha, lembra que você desejava muito isso, sabe? Lembra do que isso vai, que cada contração tá trazendo o seu filho para mais perto de você. Então a gente atua com palavras de afirmação mesmo, sabe? Positivas, de encorajamento, de fortalecimento. A gente também entra com terapias manuais, então a gente faz muita massagem, sabe? Então a gente estimula certos pontos do corpo. E como eu trabalho com massoterapia, existem alguns pontinhos assim que a gente pode ativar, que trazem alívio, sabe? Que trazem mais conforto. Existe também uma técnica que a gente usa um paninho para esfregar a região da lombar, então a gente alivia a dor dessa forma. A gente faz compressinha no rosto, compressa com água mais fresca, assim, quando elas estão muito ofegantes, muito cansadas, transpirando muito. A gente vem com a compressinha, faz uma compressinha no rosto, a gente abana. É tudo esse tipo de coisa, assim, a gente conversa muito, a gente dá essa sustentação. Pode falar. Nossa, o trabalho é incrível, porque assim, eu já assisti vários partos normais e não tinha nada disso, assim, sabe? Eu que segurava, a maioria eu que segurei a mão, né? Porque como eu tava acompanhando a médica, no parto normal não tem muito o que eu fazer, né? Na hora, porque é mais simples, né? Assim, não é que é simples, mas tipo assim, só a médica dá conta. Na cesariana que a gente entra em campo. Aí, normalmente eu seguro a mão delas e elas apertam tão forte que tem umas que as unhas grandes, chegam até a machucar a mão da gente. Isso é muito incrível, esse trabalho. Eu também eu entro com alguns exercícios de respiração, vocalização, sabe? Porque assim, a gente vê que o canal vaginal ele é muito semelhante à nossa região da garganta, né? Então existe um exercício de respiração
que ajuda nesse processo de relaxamento dessa região, sabe? Então a gente trabalha exercícios assim de respiração, de relaxamento e de conscientização dessa região né, da vagina e tudo mesmo, para ela conseguir perceber mesmo o que está acontecendo ali, sabe? Uma coisa também que a gente, às vezes, parece que, às vezes, para quem está dentro, né, do sistema de saúde e tudo, é muito óbvio, né, que a dilatação é do colo do útero, mas algumas mulheres, elas acham que a dilatação é da vagina mesmo, assim, então trazer esse tipo de informação mesmo, assim, né, de qualidade. Aí, essas coisas todas, assim, a gente conversa antes, e isso já gera uma tranquilidade, assim, na mulher, né, de que o que está acontecendo ali é fisiológico, né, então a gente relembra isso para ela, tipo, olha, isso tudo é fisiológico, sabe, por mais que está doendo muito, mas isso tudo está dentro do esperado, tá tudo normal, sabe, porque às vezes uma coisa que eu via muito assim, a mulher às vezes achar que tem algo errado porque tá doendo muito, assim, a dor tá tão intensa, ela fala, não pode estar certo isso, senão tá certo, assim. Mas realmente é assim, é isso mesmo, é um processo que é intenso, é doloroso. E uma coisa que a gente trabalha muito também é ressignificar essa questão da dor, né? Então a gente tenta muito fazer com que a mulher consiga separar a dor do sofrimento, sabe? E isso a gente trabalha até dentro do yoga também, sabe? Porque às vezes um processo do nosso corpo que está gerando incômodo ou dor, isso faz com que a gente leve atenção para o nosso corpo. Essa é a função da dor no parto, né? A gente até traz isso assim nos encontros também, né? A função da dor é trazer a atenção da mulher para o parto. Imagina se não doesse, né? Tipo assim, do nada a mulher teria um filho sem saber, sem perceber o que está acontecendo. Então a dor ela existe para que a gente volte a atenção para o nosso corpo. Então, e o que acontece? A dor ela vai se tornando mais intensa para que a mulher vá cada vez mais se conectando com o próprio corpo dela. Então, à medida que a dor aumenta, a conexão da mulher precisa aumentar com o corpo. Então, o que a gente faz? A gente tenta organizar aquele momento ali para que a mulher ela descanse bastante quando as contrações estão mais espaçadas e aí a gente conseguir que no momento ela tenha força para sustentar quando a dor fica muito intensa, sabe? Então a gente também tenta organizar isso de alguma forma, sabe? Para que ela descanse nessa parte. É por isso que é tão perfeito que essa questão da mulher dormir entre as contrações, isso é fisiológico mesmo, porque o corpo, gente, o corpo é muito sábio mesmo dentro desse processo. Isso é uma das coisas de afirmação que a gente fala. O corpo, ele sabe o que precisa fazer para aquele bebê nascer. É preciso que a mulher se conecte com o corpo. Isso é muito sobre o yoga também, né? Então, quanto mais conexão você tiver com o seu corpo, então, assim, à medida que o parto vai avançando, quanto menos interferência aquela mulher receber, melhor, mais conectada ela vai estar. Então, por exemplo, vocês podem perceber, às vezes, quando a mulher ela chega no hospital, já num estado mais adiantado no trabalho de parto, se alguém vier perguntar pra ela assim, qual que é o seu CPF? Ela não vai saber responder, gente. Ela, tipo assim, ela não tá nem lembrando mais disso. Ela já tá tão assim, conectada ali com o que o corpo dela o que tá acontecendo no corpo dela, que ela não vai nem lembrar dessas coisas, sabe? Então, à medida que a dor vai aumentando muito, essa conexão, a mulher vai se fechar dentro dela, assim. E aí a dor, ela não tem muito o que fazer. Ela vai ficar ali por perto, para quando a mulher, se ela abrir o olho, ela olhar no seu olho e ver uma tranquilidade, que tá tudo certo, tudo tá correndo bem, já vai ser o suficiente. Quando chega a hora do puxo, né, que é quando de fato a mulher precisa fazer força, que é bem quando o parto já está bem avançado, aí a gente pode entrar. Como ajuda, tem alguns lencinhos, algumas coisas que a gente passa em volta da cintura, para a mulher fazer esse movimento de puxar com as mãos e ao mesmo tempo fazer a força para baixo. Então, assim, existem essas fases, sabe? Vai ter um momento em que a gente vai entrar com exercícios que a gente vai apoiar ela, caminhar, fazer exercício na bola, fazer exercício de yoga, fazer exercício de respiração. Vai ter um momento em que a gente vai trazer palavras de afirmação para ajudar a sustentar o processo. Vai ter um momento que a gente vai se afastar dela e talvez vai ficar ali abanando, colocando uma aguinha no rosto, deixando ela entrar ali dentro dela, fazer esse processo de interiorização, entender o que o corpo dela está vivenciando, entender que aquilo tudo é natural, que ela sustenta aquilo, que ela é capaz, porque não tem nada que exista que aconteça no nosso corpo que a gente
que esteja, se for um parto onde está tudo ok, aquilo ali está dentro da normalidade, ela consegue sustentar, entende? Por mais difícil, doloroso que seja, né? E aí a gente entra também com essa questão de ajudar na hora de puxar. E aí depois a gente também faz um acompanhamento pós-parto, né? Geralmente a gente faz uma visita depois de um tempinho, né, no pós-parto, para a gente conversar com essa mulher, ver como é que ela está se sentindo, ver como é que foi, né? Aquela questão expectativa e realidade, né? Conversar sobre o puerpério, conversar. Porque existe como existe uma queda hormonal brusca, existe um processo fisiológico em que a mulher ela vai ter um baby blues ali, né? Ela é um processo que é natural e fisiológico. Muitas vezes, como a mulher ela não sabe que isso é natural e fisiológico, e às vezes ela tá assim, ela não tá bem, ela não tá conseguindo se conectar com aquele bebê, ela tá sofrendo às vezes, e como ela não entende que isso é um processo fisiológico, isso pode acabar avançando para uma depressão pós-parto, entende? Então, esse suporte, nesse momento, assim, mais ou menos 10 dias após o parto, é muito importante. Isso a gente fala antes também, mas a gente reforça nessa visita no pós-parto, de que esse processo é fisiológico, existe uma queda hormonal que às vezes vai dificultar esse processo de conexão com aquele bebê e que tá tudo bem, que isso vai passar. Porque se às vezes ela não sabe, ela fica se sentindo culpada, ela não consegue entender por que ela não tá conseguindo amar aquele bebê, e todo mundo às vezes só tá olhando pro bebê, ninguém olha mais pra mulher, entendeu? A mulher é meio esquecida ali, né? Tipo assim, depois que o neném nasceu. Isso tudo é muito difícil e existe um processo de reconhecimento da mulher de novo, sabe? Porque ela se vê em um corpo diferente, né? Porque antes ela era gestante, né? Onde todo mundo estava ali, as atenções estavam todas ali, e aí de repente ela se torna mãe, né? E aí existe uma mudança, assim, incrível, né? Onde ela tem que elaborar tudo isso, né? Um processo de elaboração, assim, que é muito intenso. Se não houver esse suporte, acaba que pode acontecer disso se tornar uma depressão pós-parto, né? Processos que são normais, naturais, fisiológicos, se aprofundam e acabam se tornando uma depressão pós-parto. E também para a gente conversar, se às vezes precisou fazer, teve alguma laceração, como é que está a recuperação, como é que ela está se sentindo, como é que está a amamentação, sabe? Que também é outro processo que se inicia, né, ali a partir do nascimento. Então é assim que a gente vai atuar em todas essas etapas. Incrível, Raíssa, simplesmente sensacional. Eu tô sem palavras, sério. Já tô começando a ficar emocionado também, igual a Lorena. Não vai, Legal. não vou conseguir segurar muito. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta também. Se você já lidou com alguma gestante que perdeu o filho, que o filho já tenha nascido morto, alguma coisa do tipo. Sim, teve uma das gestantes, assim, no ano que eu tava. Porque, assim, quando eu fiz a formação, no Gerando, elas sugeriam que a gente acompanhasse 5 gestantes voluntariamente, né? Voluntariamente. Uma das gestantes que eu acompanhei, e também que a gente tinha tido uma conexão muito legal, assim, a gente teve um encontro e a gente conversou muita coisa, assim, falando sobre várias coisas, e aí, num intervalo de tempo entre, assim, uma coisa de um mês, assim, a gente ia se encontrar de novo, ela sofreu um acidente de carro e acabou perdendo o bebê. E esse momento para mim também foi muito difícil, assim, na época eu precisei até de um acompanhamento, assim, psicológico, terapêutico, porque o que aconteceu? Eu queria muito estar com ela, sabe? Assim, eu queria muito, porque ela acabou precisando passar por um procedimento, né, para poder retirar o bebê. E assim, ela me falou o que tinha acontecido, então por ela ter me falado, eu queria muito estar com ela, né? E aí ela meio que não queria que eu estivesse, assim. E naquele momento isso me machucou muito, eu fiquei muito sentida, assim, porque eu queria estar com ela, sabe? Mas depois eu entendi, né, que aquilo era o processo dela, era o momento que ela precisava vivenciar sozinha e tudo, por mais que eu quisesse estar com ela, porque existe esse suporte também, né? Porque é isso, né? A gente dá um suporte para a mulher, né? Então, assim, foi um processo muito difícil, muito doloroso, assim, eu fiquei muito triste mesmo com tudo, e a gente depois conversou um pouquinho, assim, e a gente acabou se distanciando, assim, depois a gente não teve mais tanto contato, sabe? Mas eu senti que foi uma escolha dela mesmo, assim, e aí eu respeitei esse espaço de luto, né? E também que é isso, foi tudo muito rápido e
intenso, assim, e eu não consigo dimensionar a dor que ela tem vivenciado, assim, de ter enfrentado tudo isso. Ela estava muito feliz, assim, com a gestação. Era uma gestação que ela estava, assim, ela estava feliz por estar gestando, assim, ela estava muito, muito, assim, conectada já, assim, e foi um processo muito intenso e profundo para ela, assim, para mim também, que precisei entender também que para mim existe esse lugar de entender quando eu seria necessária e quando não seria, por mais que eu quisesse, né, estar ali prestando. Teria momentos em que as pessoas iam falar assim, olha, eu prefiro estar sozinha nesse momento, assim, sabe? E acho que muitas vezes, no fim das contas, por mais que você queira participar desses eventos, às vezes é papel da própria doula mesmo conscientizar a mulher dos momentos em que ela precisa estar com ela e, tipo, respeitar isso, sabe? Respeitar o que ela está precisando, e conhecer mesmo o momento em que ela precisa passar, sabe? Seja sozinha, seja com a sua ajuda. Mas, sei lá, eu achei muito, muito bacana mesmo, você apresentar isso pra gente. Acho que se esclareceu muito. Eu, particularmente, tinha uma concepção diferente sobre a doulagem e acredito que as mulheres gestantes devem aproveitar muito. Eu queria saber se a Dani, ela tá aí, ou se ela tem alguma dúvida, se Não, você quer eu falar estou alguma aqui coisa. sim. Não, eu estou encantada também com o trabalho da Raíssa. Eu já conhecia, né, o trabalho da dolagem, mas aí, Raíssa, eu queria te pedir para esclarecer, e no SUS, como que funciona isso pelo SUS? É Então, verdade. Lá no Sofia é um hospital, né, que ele é o hospital do SUS, né? Então, assim, lá o que a gente fazia? A gente se cadastrava, né, dentro do sistema como doula, e aí a gente chegava e podia acompanhar. Eu tive uma experiência de acompanhar um parto que se tornou uma cesárea em um outro hospital em Lafayette, uma cidade aqui perto, não sei se vocês conhecem. Esse hospital ele era um pouquinho resistente à presença da doula, né? Alguns hospitais, às vezes, por até não compreender mesmo o que é o trabalho, eles tinham uma certa resistência, assim, com esse acompanhamento mesmo. E aí, o que a gente teve que fazer? Eu tive que revezar com o companheiro dessa parturiente, porque o hospital ele não permitia que eu estivesse presente, né? Mas só que assim, como existe, né, a lei do acompanhante, então ela sempre tem que estar com uma pessoa presente com ela, né? Seja parto ou cesariano, né? E aí, só que nesse hospital foi bem complicado. Realmente é um hospital que ele não tem esse comprometimento mesmo de construir esse espaço, né, de possibilidade, porque a gente está ali buscando agregar, somar, né? Trazer um espaço de maior respeito para aquela mulher, né? E segurança também, porque né, quando a mulher está sozinha, ela fica desamparada ali, né? E às vezes pode estar sujeita a algum tipo de violência, né? Então a gente está ali para trazer segurança mesmo, né? Então é até estranho que os hospitais assim não queiram a nossa presença, né? Mas isso acabou acontecendo, assim, algumas vezes. Aí eu tinha que entrar e aí o esposo saía. Quando ele entrava, eu tinha que sair. A gente foi fazendo assim, infelizmente, sabe? Mas alguns outros hospitais, eles são bem ok, assim, com a presença da doula. Assim, depende muito do próprio regimento interno de cada hospital, sabe? E no SUS existia uma certa questão, assim, também, que eles tinham uma questão assim, porque se a mulher está ganhando no SUS, ela não pode ter uma doula contratada, né? Então, por exemplo, se a doula está atuando dentro do hospital do SUS, então ela não pode existir uma profissional que está sendo paga dentro do SUS, entendeu? Só que aí entra, né, as questões jurídicas e o que acontece? A mulher, a doula, ela não está vinculada ao hospital, ela está vinculada à gestante. Então, a relação é entre a doula e a gestante, não entre a doula e o hospital. Então, a gente consegue contornar dentro dessa questão, sabe? Fala, Cris. E já tem algo, tipo assim, a criação de alguma lei que assegura o seu direito de estar ao lado da grávida durante o parto nesses hospitais que não aceitam? Não existe uma lei nacional nesse sentido, mas em Juiz de Fora existe uma lei,
aí da cidade que tem essa determinação, assim, da presença da doula. É uma lei municipal, se eu não me engano, mas isso não é uma lei não existe uma lei nacional nesse sentido, assim, sabe? E eu imagino que não esteja dentro de algum trâmite para isso, infelizmente, né, dentro dos contextos que estamos vivendo. Acho que isso não tem sido uma pauta, sabe? Dentro das conversas ali, né, do legislativo, mas em Juiz de Fora existe essa lei que institui a presença da doula, né? Aí é muito interessante como que funciona aí, porque eu lembro que no curso as alunas ganhavam uma carteirinha e aí elas se cadastravam num site e aí elas tinham uma carteirinha onde elas entravam nos hospitais, se cadastravam antes. É um acesso bem mais tranquilo aí, sabe? Sim. Aqui na minha região já é um pouquinho diferente, varia muito de hospital, mas a gente sempre dá um jeitinho ali de estar ali Mesmo perto. porque não tem sentido considerar que, por estar sendo atendida pelo SUS, não pode ter um vínculo com uma doula paga, porque o SUS não é dividido por questão financeira, não é? O rico vai ser atendido da mesma forma que o pobre. Exato, não tem. Eles tinham uma questão, tipo assim, como se a nossa relação fosse com um hospital mesmo, sabe? Porque é como se, tipo assim, então quem tem que pagar é o hospital que tem que pagar para a doula. Só que é isso, a relação nossa não é com o hospital, apesar de que existem, até aqui em Congonhas, né, que é a nossa cidade, Venda Lorena, teve um período, em 2019, que o hospital daqui da cidade, que foi reformado e até fizeram uma maternidade nova, eles estavam contratando doulas voluntárias. Aí já é diferente, sabe? Então, o próprio hospital, ele está contratando doulas para estarem... E o Sofia tem isso também, assim, o Sofia, lá em BH, ele tem doulas que são contratadas pelo hospital e estão lá à disposição das parturientes que chegam, sabe? Então, assim, existem essas duas formas de atuação, não é comum, eu nunca vi, além desses dois lugares, não é comum, a relação costuma ser gestante e doula. Aqui em Juiz de Fora, Raíssa, algumas agentes comunitários fizeram um curso de doulas, foram convidadas a fazer e algumas fizeram. Mas eu vou te falar que na minha UBS, nenhuma das minhas gestantes chegaram com alguma doula para acompanhar o pré-natal, sabe? Assim, eu acho que falta uma divulgação melhor, conhecer, porque é um vínculo que tem que ser criado, né, durante todo o pré-natal, para chegar na hora do parto, elas se sentirem bem estando juntas ali, né? É uma confiança mútua mesmo. Então, acho que falta um pouquinho ainda, né? Realmente, assim, a gente até estava falando isso no início, né? A relação, por isso que ela começa mesmo antes do parto, né? É uma relação que precisa estar pautada na confiança mesmo, né? Porque, assim, às vezes pode até ser que a gente crie uma conexão com a pessoa na hora, assim, se sinta segura, né? Mas isso, dentro desse contexto, eu acho um pouco complicado mesmo, né? Então, se essa relação já é consolidada, se a gente já construiu, né, uma relação de confiança, de amizade mesmo ali, já tudo fica mais fácil, né? Faz mais sentido, né, emocionalmente, você receber apoio de alguém que você confia, que você construiu uma relação, né, que teve junto com você ali, que te trouxe perspectivas diferentes daquilo, né? Então, uma outra coisa que a doula faz também, ela ajuda a construir um plano de parto, né? Então, esse é um momento muito legal também para a gestante, né? Construir o plano de parto, onde ela vai escrever o que ela quer, o que ela não quer, sabe? Essa é uma coisa que a doula pode fazer, né? Então, assim, a gente não pode, por exemplo, falar pela gestante, tipo assim, eu tô vendo que tá acontecendo alguma coisa ali, que o médico tá fazendo um procedimento desnecessário, e aí eu vou lá e vou falar com o médico, não faz isso tá errado, isso é violência. Eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer é já ter conversado com aquela gestante,
já ter trazido a informação que esse tipo de coisa não é necessário, que não precisa acontecer, e aí ela vai falar, ela vai chegar e vai falar pro médico, olha, eu não quero que isso aconteça. Então, e ela pode deixar, aí, por exemplo, se a gestante ela já está assim, num estado emocional onde ela não está bem, não está confiante, aí a gente pega o plano de parto e fala assim, olha aqui, médico, aí isso eu posso fazer, enquanto dou, falar assim, olha, médico, aqui está o plano de parto da gestante, da parturiente. Ela não quer que faça episiotomia, ela não quer que use esse tipo de equipamento. Então, isso a gente pode fazer, sabe? Então, é um momento também que a gente traz muitas informações, sabe? É um momento em que a gente tira muito, desmistifica muitas coisas, sabe? Então, é um momento bem legal também, que é da construção do plano de parto, né? Que é isso que a gente pode fazer, assim, sabe? A gente pode chegar e falar esse tipo de coisa, sabe? É muito interessante mesmo, Raíssa. Nossa, assim, eu tô apaixonada. Sabe o que eu fico pensando? Elas fazem o pré-natal com a gente lá o tempo todo, aí chega na hora do parto, é outro médico que está ali acompanhando, ou enfermeira, né? Se tivesse uma doula que tivesse o tempo todo do lado delas, assim, né, daria tanta segurança, seria tão melhor, né? Mas, infelizmente, a gente, né, não percebe isso, é ruim, né? Exatamente, né? E é bem isso, assim, como a gente não consegue, muitas vezes, né, garantir esse tipo de coisa, que vai ser o mesmo médico, pelo menos que a doula, né, esteja lá, que vai ser uma pessoa que ela vai olhar e vai, poxa, eu conheço, eu confio, né? Então, isso é muito positivo, né? E isso é muito sobre o que é o parto humanizado, né? A gente também estava falando um pouquinho sobre isso, né? Que o parto humanizado, hoje a gente tem uma imagem, né, do que é o parto humanizado, aquela coisa meio estereotipada, né, de que o parto humanizado é um parto natural a qualquer custo, né, que não tenha muita interferência, só que na verdade o parto humanizado é um parto que vai respeitar a vontade da mulher, né, onde ela vai ser ouvida, né, onde ela vai ter possibilidade de fazer o que ela tem vontade, sabe? Tem muitas situações em que a mulher é privada de andar, ela é privada de comer, ela é privada de tomar água. Então, que ela tenha, né, o respeito do que ela deseja, né? Se ela quer tomar água, que ela tome água, sabe? Se ela quer comer, ela coma. Se ela quer caminhar, ela possa caminhar, que ela tenha esse espaço, né? Então, assim, são coisas nesse sentido, né? O parto humanizado, ele está relacionado com o respeito, né? E esse respeito, ele vem, o respeito dessa vontade, ele vem de uma construção, né? De um saber fundamentado em evidência científica, né? Em evidências atualizadas, né? Então, isso. Esse que é o processo, de fato, né? De humanização e empoderamento da mulher, né? Ela ter acesso a uma informação de qualidade, né? Com evidências científicas atualizadas, né? Para que ela possa fazer escolhas conscientes e que, no fim, essa escolha seja respeitada, né? Então, a busca é essa, né? O trabalho da doula, ele tem esse viés também, né? Além do apoio no suporte emocional, a gente trazer um apoio informacional também, né? Dentro da ciência mesmo, né? Para que ela possa, de fato, fazer escolhas conscientes, né? E possa ser respeitada, porque ela vai saber, olha, eu sei que eu tenho direito a isso, eu sei que isso não é legal, eu sei que eu não quero isso por causa disso, entendeu? Então, eu acho que é bem nesse caminho que a gente tenta caminhar por meio da doulagem do parto humanizado. Sensacional, Rai. Muito obrigada por esse momento, assim. Acho que isso vai ser muito gratificante para as gestantes. Acho que elas têm muito a aprender com essa parte. Acho que até mesmo buscar aprender com elas mesmas, né? Conhecer a elas mesmas para colocar as suas vontades nesse momento e também lidar com as adversidades, com aquilo que não está previsto, com aquilo que vai fora das expectativas delas, para que isso se torne uma experiência leve, assim, na forma que pudesse acontecer ser leve, e também compreender quando não puder, né, que eu acho que é uma experiência muito intensa, muito transformadora, inclusive para quem está por perto, para você, para a família dela, enfim.
E, enfim, eu queria te agradecer. Acho que se vocês não tiverem mais nenhuma colocação, a gente vai finalizar agora, que a nossa previsão era o horário de 1 hora mesmo, para não ficar muito longo, mas só queria agradecer mesmo imensamente pela sua disponibilidade. Foi incrível. Muito obrigada. Também queria agradecer e parabenizar, porque é muito bonito o seu trabalho. Muito obrigado, Raíssa, pela oportunidade, pela disponibilidade, foi incrível, achei sensacional e com certeza eu vou procurar saber mais sobre, porque realmente é um trabalho muito importante. Parabéns, Raíssa, pelo seu trabalho. A gente ficou encantado e eu tenho certeza que as gestantes que assistirem isso depois também vão ficar. Né? E é muito importante o trabalho de vocês, porque, né, esse vínculo que vocês criam com as gestantes, o carinho, a troca, né? Olha, parabéns mesmo de coração. Vou parar de gravar agora aqui, mas podemos continuar conversando. Ai, gente, muito obrigada.